Olá amigos, é um prazer estar com vocês e hoje nós pretendemos falar um pouco sobre os transtornos dissociativos de identidade ou distúrbios dissociativos de identidade, ou como antigamente se chamava, os distúrbios das personalidades múltiplas. Acho que a maioria de vocês viram no Fantástico do domingo uma apresentação, uma reportagem sobre o assunto. Esse tema é um velho conhecido da ciência, já vem sendo tratado há séculos, podemos dizer, porque já temos informações aqui em obras que desde 1700 ou antes disso já se tratava essa problemática. Então, nós vamos comentar um pouco sobre isso, porque o pessoal nos convidou a falar um pouco sobre esse assunto, já que trabalhamos com a TVP, que acessa memórias de existências passadas, memórias arquivadas no inconsciente, e que aos poucos vão aflorando, vêm até a consciência e começam a perturbar a tranquilidade, os sistemas do corpo físico, e afetando de várias maneiras quase todos os sistemas do corpo. E na TVP, quando nós conseguimos fazer com que a pessoa, não que ela entre em regressão, porque muitas vezes nem entra em regressão, ela simplesmente presta atenção nos sintomas que ela está, que a estão afetando, e no prestar atenção nisso começa a perceber as memórias envolvidas nesses sintomas ou as memórias causadoras desses sintomas. Então, é por isso que se diz que se trabalha na TVP com regressão de passado, mas na realidade trabalha-se com terapia de vida passada. E vida passada é tudo aquilo que nós vivemos a partir deste momento para o passado. Então, a vida passada pode ser há uma hora atrás, ontem, na minha infância, no processo de gestação, ou nas existências passadas, há séculos ou há milênios. A nossa mente, a nossa consciência, quando preparada, tem as condições para acessar essas informações e trazer o esclarecimento à tona, racionalizando essas informações e fazendo com que os sintomas desapareçam, deixem de existir, porque não é só desaparecer, é preciso que esses sintomas deixem de existir, já que eles estão ocultos. Então, o que se tratou no Fantástico foi uma demonstração de alguns casos mais, digamos, de manifestações mais exacerbadas desse processo de dissociação de consciência ou transtorno dissociativo de identidade, que nos Estados Unidos já gerou até polêmica com isso, porque antigamente se chamava transtorno das personalidades múltiplas, e muitas vezes foram usados essa justificativa dos transtornos nos tribunais para liberar determinados criminosos que diziam, justificavam que não foi ele que cometeu o crime, porque foi a personalidade passada e que não tomou nem consciência disso. Então, houve depois um congresso onde se deliberou tratar-se por transtorno dissociativo de identidade, não mais transtorno das personalidades múltiplas, mas apenas mudou a denominação. Nós temos algumas obras que nós trouxemos para mostrar para vocês, que logo mostraremos, mas vamos informá-los que nós trabalhamos com isso há 40 anos já. Então, temos inúmeros casos, e quando eu digo inúmeros, já temos mais de 10 mil atendimentos de pessoas com esse tipo de problema, em maior ou menor grau. Alguns casos tão exacerbados quanto aqueles que foram mostrados no programa do Fantástico, e outros de menor importância, afetando menos a vida e a consciência da pessoa, porém
não deixando de causar os seus problemas. Eu queria falar um pouquinho do livro Conflitos Conscienciais, que é de minha autoria, e dizer para vocês que aqui nós temos já uma informação do Jung sobre esse assunto, que é muito interessante, que está no livro Fundamentos da Psicologia Analítica. No Brasil foi editado pela Vozes, na 4ª edição. Eu não vou dizer qual é a página, porque daí eu estaria privando vocês de ler essa belíssima obra, né? Então, até encontrar o que eu estou falando para vocês. Porque quando a gente dá a página, facilita demais para a pessoa e ela perde a oportunidade de fazer um estudo, uma pesquisa sobre o assunto, buscar uma boa fundamentação e encontrar esse assunto. Então, é importante que a pessoa saiba onde está, no qual livro, mas que ele procure. Então, o Jung ampliou esse estudo ao tratar o que ele denominou de complexos. Entendia ele que os vários grupos de conteúdos psíquicos, ao desvincular-se da consciência, e é o que se chama de dissociação, essa desvinculação da consciência, passam para o inconsciente, onde continuam numa existência relativamente autônoma a influir sobre a conduta. O que a pessoa deve ter uma capacidade de interação com a consciência dos outros, com o psiquismo dos outros, né? Então o Jung já tratou desse assunto bastante claro, né? Embora ele tenha a impressão que é uma dissociação da consciência do encarnado, da consciência instalada no corpo físico para o inconsciente, quando na realidade é o contrário. Isto vem do inconsciente e passa a afetar a consciência, porque a consciência é esta ferramenta de interação com o meio, que nos dá a condição de pensar, refletir, analisar, interagir com o meio, recolher informações, interpretar os apelos que o meio nos proporciona, nos causa e tomar uma decisão de como lidar com isso. Então, não é a consciência que se fragmenta, são as personalidades do passado, componentes da estrutura psíquica ou do espírito, porque todos somos espíritos, que entram num processo de afloramento. Então, uma memória de uma ocorrência traumática de 200 anos atrás ou de 1000 anos atrás pode começar a aflorar em virtude de algum deflagrador na existência atual ou de uma necessidade de evolução do espírito ou de fazer uma limpeza na sua bagagem de passado, nas suas memórias de passado. Então, essa memória, esse conteúdo começa a vir à tona, começa um processo de afloramento, perturbando a consciência, podendo, inclusive, causar seríssimas dificuldades para a pessoa. Então, não é a consciência que se fragmenta, a consciência se perturba por esses fragmentos de memórias ou pelas memórias que foram vividas pela pessoa, pelo espírito, em outras encarnações, em outras existências, e que vem à tona tendo a necessidade de ser trabalhado. E todos nós, independente de idade, sofremos esse processo de afloramento de memórias, só que dentro de uma normalidade, a grande maioria dentro de uma normalidade. Mas eu percebo hoje que em torno de talvez 50% da humanidade tem afloramentos perturbadores, que causam doenças, que levam a pessoa para condutas inadequadas, para comportamentos inadequados, prejudiciais à sua vida social, à sua vida familiar, à sua vida profissional, levam a pessoa a vícios, mantêm apegos em vícios, fazem com que a pessoa tenha uma forma errada de interpretar a vida, causando muitos prejuízos para si mesmo. Então, são afloramentos de memórias de passado que começam a vir à tona na consciência, né? Então, não é a consciência que se fragmentou, são as memórias de passado que estão perturbando a consciência. É mais ou menos uma analogia simplória, como o nosso vizinho do lado, que tem uma casa geminada com a nossa, passa a noite tocando bateria e não nos deixa dormir.
Então é necessário que remova a causa para que eu possa restabelecer a minha normalidade. E a causa é o hábito dele de tocar bateria a noite toda. Então, a partir do momento que ele parar com o seu treinamento, eu passo a ter maior tranquilidade. Assim são as memórias de passado que começam a aflorar na consciência, na minha capacidade de percepção, e o cérebro não tem esses registros porque eles pertencem a outra existência, não são desta existência, né? Então, o cérebro também se perturba com isso, embora deixe passar parte dessas informações, mas se perturba com essas informações inquietantes que vêm do passado, então causando uma série de transtornos no nosso organismo, mexendo no sistema endócrino, sistema nervoso, sistema emocional e enfim, todos os sistemas do nosso corpo. O Jung dizia que essas memórias, elas são, que a psique já está falando do conjunto, não é só da memória, não é só da consciência. Eu disse, a psique tal como se manifesta é menos um continente do que um arquipélago. Então ele já está falando que não há uma unidade, não é uma coisa só. Ele colocou aqui como uma possibilidade, né? Mas ele afirmou onde cada ilha representa uma possibilidade autônoma de organização da experiência psíquica. Então, o que são essas ilhas com possibilidades autônomas? São os arquivos das memórias vividas noutras existências. Em cada existência, formou-se um arquivo de memória, como se formasse uma pessoa que vem fazer parte do condomínio psíquico e que a qualquer momento ela pode despertar e intervir na consciência. A consciência será sempre a diretora da vida, porque quando eu tenho um impulso negativo ou positivo, um desejo que fica insistente, um pensamento que fica insistente, a consciência ou a pessoa ou eu posso ou não dar guarida e vazão para aquele pensamento insistente, aquele desejo ou aquela ideia que ficou insistindo na minha tela mental. Eu posso seguir esse impulso ou não. Então, eu sempre vou ter o comando disso, a não ser que eu me permita começar a acolher esses pensamentos e entrar no impulso, na jogada, no direcionamento desse pensamento, desse desejo. Aí eu acabo atendendo e posso criar sérios problemas se esses pensamentos, esses desejos, essas pulsões ou esses impulsos do passado forem negativos. Se forem positivos, ótimos, porque quando nós abrimos um baú para inventariar as nossas coisas que estavam guardadas há muito tempo, nós vamos verificar se dentro desse baú tem coisas aproveitáveis, coisas de valor, e se tem coisas que não têm valor algum ou até que podem gerar problemas. Então nós abrimos o baú, fazemos o inventário e conservamos, guardamos o que é bom, o resto se joga fora. Nas experiências vividas no passado, tudo acontece de forma análoga. Então, eu trago em minha história evolutiva experiências positivas, experiências negativas, experiências neutras, que eu posso reformulá-las em cada encarnação, e é isso que se chama de evolução. Então, dentro desse processo, nós temos as tendências, os automatismos, temos os traços culturais, temos os traumas, os medos, as culpas, as mágoas, os ressentimentos, as frustrações, os conceitos, os preconceitos, e temos também os pactos com a divindade, como, por exemplo, tem gente que diz que fez um pacto com as trevas, doou a alma ao diabo, isso é um pacto. Outro fez um pacto com a divindade, fez votos de pobreza, por exemplo, é muito comum no meio religioso, os votos de pobreza. E aí a pessoa hoje não é mais um religioso, porque ela está em outra encarnação, vestindo um outro corpo, mas aquele pacto foi feito com a divindade.
para a eternidade afora. Então, enquanto você não trouxer isso à tona, essa informação, e não desfazer isso através de uma nova decisão, de um novo pacto, né, anulando esse pacto anterior, você não vai sair do lugar, vai estar sempre com dificuldades, né? Da mesma forma funcionam os traumas. É muito comum pessoas que não foram confiáveis no passado, hoje, por mais corretas que sejam, não passam confiabilidade. Então, é como se as outras pessoas não acreditam nela, porque nós caminhamos no processo evolutivo mais ou menos juntos com as mesmas pessoas que já estivemos no passado. Então, no fundo, as pessoas sabem quem nós somos. E, além disso, todos nós somos uma espécie de emissor-receptor. É por isso que muitas vezes se capta o pensamento de outras pessoas, capta até as tendências. É muito comum você dizer, quando a pessoa que entrou numa situação que deu errada, fez um negócio que deu errado, ela dizer, eu sabia que ia dar errado, não sei por que eu fiz. Ora, se sabia, arriscou. Então, é porque eu já conhecia a outra pessoa, sabia que a outra pessoa não era confiável. Então, essa é a importância de se ter esse conhecimento em mãos, né? Saber das encarnações passadas, do como funciona isso, para que você possa administrar a sua vida com mais cuidado, com mais atenção, ou com mais sabedoria, como dizem os mestres, né? Então, a sabedoria é a utilização da experiência e do conhecimento da forma mais proveitosa possível, porque muitas vezes nós temos grandes conhecimentos, né, cursos universitários variados, mas usamos aquilo muito mal, que vai nos criar prejuízos futuros, quando não a curto prazo. Então, sabedoria é você utilizar bem os recursos que tem para não te criarem mais problemas. Voltando mais uma vez ao Jung, e ele diz assim, a chamada unidade da consciência é mera ilusão. Claro, se há interferência de personalidades do passado na nossa consciência, não existe uma unidade, é uma multiplicidade. A nossa consciência é um condomínio. Os nossos complexos, ele está chamando de complexo aqui, essas personalidades do passado, são grupos autônomos de associações, com tendência de movimento próprio, de viver sua vida independentemente da nossa intenção. É por isso que muitas vezes, depois que você faz uma coisa errada, você põe a mão na cabeça, e eu não sei onde é que eu estava com a cabeça quando fiz isso. Claro, não era a intenção, mas acabou fazendo, porque você foi impulsionado por uma personalidade do passado que tinha intenções ou forma de ver a vida diferentemente de você. Aí o Jung prossegue, continua afirmando que o nosso inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo constituem um indefinido e desconhecido número de complexos ou de personalidades fragmentárias. O complexo, por ser dotado de tensão ou energia própria, tem a tendência de formar também por conta própria uma pequena personalidade. Apresenta uma espécie de corpo e uma determinada quantidade de fisiologia própria, podendo perturbar o coração, o estômago e a pele, e eu completo todos os demais sistemas do corpo. Comporta-se, enfim, como uma personalidade parcial. E diz mais, a personificação de complexo não é em si mesma condição necessariamente patológica. Então, todos nós temos isso e não é necessariamente algo patológico. Agora, nós precisamos aprender a lidar com isso para que não se torne patológico. Né? Vocês viram que as meninas que foram apresentadas no programa do Fantástico, foi comentado ali que que aquilo era uma doença. Para nós que trabalhamos com isso há tantos anos, nós não chegamos a entender a tanto como diagnosticar isso como uma doença. Não temos formação médica e lógico que, claro, não poderíamos fazer um diagnóstico desse. Nós tratamos a pessoa como tendo uma perturbação, uma desarmonia que precisa ser harmonizada.
uma harmonia que precisa ser restabelecida naquele psiquismo que se encontra desarmônico, um tanto perturbado naquele momento. Então, aqueles comentários que foram feitos, que inclusive foram usados alguns exemplos de livros das Três Faces de Eva, nós temos esse livro há muitos anos já, e temos o livro A Face Final também. Eu não tenho aqui agora, mas temos o livro A Face Final. Esse é As Três Faces, que trata desse assunto de alternâncias de personalidade. Temos também um livro que está em inglês, The Family Insight, que é muito interessante esse livro, que trata do mesmo assunto. A psiquiatria americana tem muitos autores dentro que pesquisaram isso, que trabalham isso e estudaram isso de uma forma muito interessante. Temos também um outro livro que trata desse assunto, que é Multiplicidade, da Rita Carter. Trata também das personalidades múltiplas, ou desse chamado transtorno dissociativo de identidade. Temos ainda o livro Múltipla Personalidade, As Ciências da Memória, que é o livro do Ian Hacking, que é um livro muito interessante também, As Ciências da Memória. Temos ainda um livro de um terapeuta de vida passada, As Várias Vidas da Alma, do Roger Lugler, que já é desencarnado, era um professor de religião comparada e estudioso do psiquismo humano, na questão das vidas passadas, das existências passadas, que é um fenômeno biológico, natural, normal e lógico, porque de onde nós trazemos talentos, ou muitas vezes nós vemos crianças por aí tocando músicas difíceis no piano ou em qualquer instrumento, ou manifestando conhecimentos extraordinários que já trazem de vidas passadas, de existências passadas, porque vida, na realidade, é só uma. O que nós temos são muitas existências no corpo físico e a continuidade dessas existências no plano espiritual, quando deixamos o corpo físico para esses intervalos encarnatórios, quando nós vamos fazer uma avaliação do proveito da última encarnação, ou sofrer as consequências, ou gozar as vantagens de uma encarnação bem vivida, né? As benesses de uma encarnação bem vivida, e preparar a próxima, sempre com os olhos no futuro, porque na verdade nós só temos um destino, que é a felicidade, que é o decreto divino, mas nós temos trajetórias para serem percorridas, vivendo experiências que nem sempre nós nos saímos bem. Muitas vezes nós nos perdemos no percurso dessa trajetória, causando problemas sérios para nós mesmos. Temos ainda um outro livro que é sobre terapia de vida passada. Na realidade é um relato de espíritos sobre a sua caminhada evolutiva. São 15 vidas passadas, ou 15 existências passadas. É uma psicografia de Amália Domingos Soller. É uma seleção dos mais impactantes relatos de encarnação. Esse livro é muito interessante. Eu tenho inúmeros livros desses, devo ter em torno de quase 50 autores diferentes sobre terapia de vida passada, sobre estudo do psiquismo. E foi garimpando nesses livros que nós construímos os nossos, reunindo uma vasta bibliografia e referências desses livros, as referências mais importantes das pesquisas desses autores, nós colocamos no nosso, com as devidas citações, para que aqueles que se interessam por esse assunto, aqueles que estão fazendo os nossos cursos, aqueles que estudam conosco ou que estudam através dos nossos livros, tenham a possibilidade de buscar essa vasta bibliografia que está recomendada nas nossas obras e possa então ampliar seus conhecimentos sobre esse assunto. Todos nós sabemos que neste milênio, no terceiro milênio que nós acabamos de adentrar, que são só 23 anos dele, é o milênio onde está ocorrendo o processo de juízo final.
ou transição planetária. O que é isso? O juízo final, transição planetária, é quando a divindade faz uma seleção, conferindo o aproveitamento do aprendizado dos habitantes de um globo, de um planeta. E nós estamos passando por essa seleção. Então dizem os espíritos que neste momento estão sendo selecionadas as pessoas que de boa índole, aqueles que têm, que procuram se melhorar, que procuram servir aos outros, auxiliar aos outros, cooperar com os outros, que procuram agir corretamente, estão sendo separados, digamos assim, daqueles que agem de forma equivocada. E que aqueles espíritos que não aproveitaram as lições dos grandes mestres, e principalmente dos últimos 2000 anos da vinda de Jesus, que trouxe a síntese das leis divinas, que é o Evangelho, então esses que não se interessaram, que não aproveitaram, que não procuram se melhorar, serão então selecionados e encaminhados para a vivência em outros planetas mais primitivos. Vão recomeçar o seu curso em outras escolas, como qualquer aluno que dentro de uma escola chegou ao final do ano, ele não alcançou a média necessária para continuar naquela escola, que agora foi promovida, ou para aquele curso, ele terá que voltar para o recomeço, vai começar novamente o início do ano, ou vai para uma outra escola, no caso da escola ter sido promovida. E a nossa escola terrena está sendo promovida de escola de provas e expiações para regeneração. E na regeneração, as pessoas que vão fazer esse trabalho, esse exercício, deverão estar conscientes do que estão fazendo e ter noções claras do como funciona a realidade espiritual e condutas adequadas para fazer esse curso. Quando você vai prestar um concurso para qualquer coisa, ou vai fazer um curso, tem um vestibular, tem uma prova, tem uma avaliação, e você só vai fazer aquilo, só vai adentrar aquela escola se você for aprovado nessa avaliação, se você tiver nota suficientemente boa para ser aprovado. O mesmo está ocorrendo no planeta Terra no momento, e aqueles de nós que não alcançarem essa nota serão então encaminhados para planetas mais primitivos. Vão talvez recomeçar lá na Idade da Pedra, para fazer novamente o curso. E os ciclos evolutivos, segundo alguns espíritos, são de 26.200 anos. Então, antes desse prazo, talvez seja muito difícil esses espíritos retornarem ao planeta Terra, até porque abandonar vícios milenares ou condutas milenárias não é coisa simples. Então a gente sabe muito bem que muitas vezes se quer vencer um mau hábito, uma má tendência, você vê a dificuldade que tem, você até controla, mas o desejo fica, o pensamento fica, porque nós, na realidade, nós temos inúmeros desejos, pensamentos, sentimentos e emoções que nós não deixamos aflorar, mas não é que elas não existam. Nós controlamos porque não convém, porque vai gerar problemas para nós mesmos, vai criar dificuldades, então nós controlamos, mas não é que eles foram extintos, eles estão ali. Então, isso não são coisas simples para serem resolvidas, são da natureza do espírito, do seu processo de evolução, porque o processo de evolução é feito do átomo ao arcanjo, ou então nós poderíamos dizer que nós viemos do mundo animal para o mundo humano e depois para o mundo angélico. Nós ainda nem completamos o curso do mundo humano, estamos talvez no início dele. Precisamos de uma humanidade mais harmoniosa, mais equilibrada, mais fraterna, mais amorosa, que nós estamos um tanto longe disso, embora já tenhamos noção. Então, dependendo do nosso esforço, nós poderemos permanecer na Terra, dependendo da nossa conduta, ou então ser encaminhados para outros planetas, ou reencarnar em outros lugares. E essas obras, esse estudo, essa ciência do psiquismo nos dá a condição
do autoconhecimento que vem sendo recomendado há milênios pelos grandes mestres. Eu sempre falo que desde o hinduísmo já se recomendava que o conhecimento liberava o karma. O que é o karma? O karma são os apegos do passado, as consequências dos erros passados. Já na filosofia budista se pregava o cultivo das virtudes e o desapego. Desapego do que? Dos vícios, das condutas inadequadas. Depois nós tivemos a filosofia grega que recomendava claramente o conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Os deuses que estão dentro de você, que te comandam. Porque essas personalidades múltiplas do passado, essas memórias de passado, agem em nós de forma praticamente oculta. Nós só percebemos quando já estão nos prejudicando, quando estão causando problemas sérios. Até então, são autores ocultos. Então, os gregos interpretaram isso como sendo deuses que agiam em nós. Claro que eles sabiam muito bem que existia um Deus criador, né? Mas não é dele que eles estão falando desses que agem ocultamente em nós. Depois nós chegamos em Jesus, que recomendou o conhecimento da verdade que liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas é a verdade sobre nós mesmos, sobre nossa natureza divina, espiritual, humana, que nós temos que nos conhecer para saber o que está contido no nosso psiquismo, nas nossas memórias, qual é o tempero do nosso caráter, por que as nossas personalidades se manifestam assim ou assado. Então nós podemos decifrar isso ou decifrar grande parte, talvez a maioria das doenças de origem desconhecidas têm aí a sua raiz e podem ser decifradas, entendidas, desconstruídas e tratadas. Então, a partir do momento em que todos nós nos dedicarmos ao autoconhecimento, que nós dedicarmos a buscar compatibilizar as nossas vidas, as nossas condutas com os ditames das leis divinas, principalmente do Evangelho, que no meu modo de ver nada tem a ver com religião, tem a ver com as leis divinas, aí nós então estaremos construindo um futuro mais tranquilo, mais harmonioso, mais saudável e mais feliz, mais próspero. Então, é do nosso maior interesse o estudo, o conhecimento e a experimentação dessas técnicas que tratam disso, que tratam desse assunto, que é o caso da TVP, da captação psíquica, né, do estudo do psiquismo, da natureza humana, do autoconhecimento. Então, por isso nós estamos sempre recomendando, insistindo, porque é aquilo que fez um bem imenso para nós. Nós tínhamos problemas desde criança e que, devido a essas memórias de passado em processo de afloramento desde cedo, nos levaram a buscar um entendimento sobre isso. E nesses anos, quase 50 anos já de trabalho com essas técnicas, muitas pessoas puderam ser beneficiadas. Eu não vou dizer que todos aqueles que procuraram, porque tem as questões de karmas que a lei divina rege e que nem sempre nos é permitido eliminar um problema, mas podemos muitas vezes trazer a compreensão, que já é um grande alívio. Então, fica aí o convite para todos, para estudar isso, minha palavra de incentivo a todos vocês, que todos só têm a ganhar com esse conhecimento, com essas experimentações, que vão compreender em profundidade como funciona a vida, como funciona a natureza humana, o que as leis divinas recomendam para facilitar a sua vida, porque as leis divinas só dão orientações para facilitar as nossas vidas, para que você tenha uma vida mais saudável, mais tranquila, mais feliz. Então fica aí o meu abraço a todos vocês e até uma próxima oportunidade.